Disse o diabo, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Não, pera, isso foi Seu Madruga, não? Agora, em 2022, Spawn, o Soldado do Inferno, está completando 30 anos. O super-herói criado por Todd McFarlane chegou ao mundo em 1992 e foi um grande sucesso nos anos 90. Na ocasião do seu aniversário de 20 anos, eu cheguei a fazer um texto sobre o Spawn para o blog do Quadrinhos na Sarjeta, e ali eu falei de um negócio que esse pessoal que fala não misture quadrinhos com política costuma ficar de cabelo em pé, que é o seguinte: Spawn é basicamente uma crítica ao mercado de trabalho. Ou indo mais além, em Spawn, trabalhar é um inferno. Pare de falar de política no meu quadrinho, pare! Cara, se você não quer pensar quadrinho relacionado com questões políticas, sociais, etc., favor se dirigir até o autor, corredor 7, guichê 13, no quinto dos infernos, ô cacete. Eu vou comentar nesse vídeo o que está por trás da criação do super-herói Spawn e vou analisar as suas primeiras histórias, principalmente histórias do Alan Moore e Dave Sim, nas quais aparecem críticas bastante diretas ao mercado de trabalho. Mas antes, peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui, compartilhe, isso ajuda bastante. Seja um apoiador do Quadrinhos na Sarjeta para ajudar esse canal a sair desse eterno estado de danação em que ele vive. Caso você não clique no link da nossa campanha de financiamento recorrente, que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, certamente a sua alma vai penar no fogo do inferno. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o Spawn. Bem, antes de eu falar exatamente do personagem, a gente tem que entender um pouco o contexto em que ele foi criado. Mais especificamente, uma série de debates que o antecedeu. Afinal, o Spawn é o personagem ponta de lança da mais nova editora Image Comics, que tem como proposta manter os personagens propriedade dos seus autores. E isso, galera, em 1992 não era exatamente uma inovação, mas ali que se encontrou um modelo de negócio que parece que agora ia para frente. É preciso entender que os direitos de autor é algo que assombra os quadrinhos mainstream dos Estados Unidos desde os anos 60. Quando os anos 60 tem os quadrinhos underground, os comics, ali você tem já basicamente o estabelecimento de um modelo. A galera que tá no mainstream produzindo super-herói olha pro quadrinho alternativo e diz: pô, os caras são donos do que eles fazem. Por que a gente não pode ser? Porque esses super-heróis, conceitos, histórias que a gente cria são das editoras. E ali algumas mudanças já começam a acontecer, como uma valorização da figura do autor, algo que já estava em curso ali em meados dos anos 50, mas é nos anos 60 que isso começa a bombar. Contudo, essa autoria que começa a ser valorizada a partir dos anos 60, ela é mais a título de crédito e então somente. E isso também não é algo generalizado, ou seja, apenas artistas muito consagrados que têm o seu nome enfatizado, ovacionado. Em resumo, os artistas até podiam agora começar a ser reconhecidos, alguns, mas eles não eram donos de nada do que eles faziam. Pelo contrário, o modelo de contrato era aquele que existia desde o começo dos comic books, lá nos anos 30, que era o de prestação de serviço. O que no inglês eles chamam de work for hire, ou seja, você era pago para fazer uma história com o Superman, você criava vilões novos para o Superman, mas você não era dono nem do Superman, nem dos vilões novos que você havia criado para o Superman. E se isso num primeiro momento já parecia muito cruel, porque você, artista, ganhava uma mixaria, editora, uma fortuna, quando os super-heróis começaram a ir para o cinema, começaram a virar essa coisa milionária, aí mesmo que o negócio ficou muito, muito cruel. Por isso, uma figura-chave nos anos 70 vai ser o artista Neal Adams. Neal Adams é muito conhecido como desenhista do Batman e ele foi um agitador, ele tentou a todo custo organizar os artistas para que eles, de alguma maneira, se associassem e conseguissem fazer frente às práticas das grandes editoras, DC e Marvel. Muito do que ele tentou não deu certo, mas teve uma parada que essa sim foi no alvo. Em 78 estava para sair o filme do Superman, então um pouco antes do lançamento do filme, o Neal Adams junto com Jerry Robinson, criador do Coringa, conseguiram provocar um grande burburinho na mídia americana e trazer à luz da opinião pública a situação em que viviam os criadores do Superman. Jerry Siegel e Joe Shuster naquele momento não só estavam miseráveis, como sequer eram creditados nas histórias do Superman. E a opinião pública acabou ficando do lado dos artistas, porque caramba, vai sair um filme milionário e os criadores nem são creditados, sequer ganham alguma coisa com isso. Caramba, como é que isso pode ser justo? Ah, mas o contrato dizia, mas caramba, tá, o contrato dizia isso, o contrato dizia aquilo, mas sabe, parece que não tem um mínimo de bom senso nesse negócio. E nesse ponto os artistas ganharam a briga. A DC creditou o Jerry Siegel e o Joe Shuster e também passou a dar uma mesada para eles em virtude da criação do Superman. O lance é que a chapa só foi esquentando, de modo que nos anos 80 foi o auge desse tipo de demanda. Houve desde um manifesto assinado pelo Scott McCloud, autor do Desvendando os Quadrinhos, os criadores das Tartarugas Ninjas e o Dave Sim, demandando os direitos de autor, um manifesto que foi muito mais simbólico do que na verdade efetivo, até manifestações bastante efusivas na Comic Con San Diego. Uma foto que é bastante emblemática é do
o Alan Moore defendendo o Jack Kirby em 1985. Na ocasião, a Marvel se recusava a devolver ao Kirby suas artes originais. E havia denúncias naquele período de que muitas dessas artes estavam sendo usadas até mesmo para forrar o chão. O Alan Moore não só comprou as dores do Kirby, como depois disso nunca mais voltou a trabalhar para a Marvel. A DC e a Marvel, sentindo que a pressão cada vez aumentava mais, começaram a tomar certas iniciativas. Uma delas era a devolução para alguns e não para outros das artes originais. Ou seja, os desenhistas passaram a ter de volta os seus desenhos. Pô, chega a ser engraçado, né? É que é preciso entender que as editoras tinham uma certa relutância em devolver as artes originais porque eles tinham muito medo de pirataria. Em meados dos anos 70, a Warren Publishing, que publicava quadrinhos de horror, publicou Vampirella, ela já começou a ter essa prática de devolver as artes originais. E aí nos anos 80, a DC e a Marvel começaram também aos poucos a devolverem, mas nesse esquema, né? Não era para todo mundo, não era tudo. Também foi nesse período, em 1982, que a Marvel lançou a Epic Comics, que era um selo da Marvel com propostas mais autorais e que os autores eram proprietários das suas criações. 10 anos depois, a DC também lançaria um selo nessa mesma pegada e muito mais bem sucedido, que seria a Vertigo. Um outro elemento importante nesse caldeirão todo aí que eu estou trazendo era o Direct Market, o mercado direto que fazia com que as editoras pudessem vender diretamente para as comic shops. Isso fez com que editoras pequenas, editoras que tinham como modelo de negócio a propriedade dos autores conseguissem se viabilizar. Várias pequenas editoras surgiram com essa proposta, mas uma aqui que eu quero citar muito rapidamente é a Malibu Comics. E eu já vou explicar por que eu estou falando dela, tá? Já vou explicar. Seja como for, no meio de todo esse tumulto dos anos 80, a cereja do bolo mesmo foi acontecer no iniciozinho dos anos 90 e essa cereja se chama Image Comics. E a coisa foi assim. Em 1992, os 7 mais populares desenhistas da Marvel anunciaram que estavam deixando a editora e que iam montar uma editora para si. Essa editora, chamada Image Comics, teria uma proposta diferenciada. Nela, os autores seriam donos de tudo aquilo que eles criassem. No começo, a Image nasceu apenas como uma espécie de selo, dentro da Malibu Comics, e que aglutinava diferentes estúdios de cada um dos membros fundadores da Image. Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo sobre a história da Image, então vou parar um tanto por aqui. Cabe aqui apenas mencionar seus membros fundadores: Eric Larsen, Jim Lee, Rob Liefeld, Wilson Portácio, Mark Silvestre, Jim Valentino e Todd McFarlane. No início dos anos 90, Todd McFarlane estava bombando à frente do título do Homem-Aranha. E sua fase pelo Teioso até hoje é bastante lembrada, comentada, até mesmo eu quero ver se falo dela ainda aqui no canal. Daí que a sua saída da Marvel não era uma coisa trivial, e não foi. A Marvel levou uma pancada muito forte. Já sob a Image, o Todd McFarlane criou a Todd McFarlane Productions, e foi nela que ele criou o seu personagem mais famoso, que é Spawn, o Soldado do Inferno. Spawn foi um sucesso imediato, ainda que ele possa ser lembrado como um personagem de fôlego curto, já que ele não tem a popularidade hoje que ele tinha lá no começo. Mas e aí, por que eu dei todo esse contexto? É que é o seguinte, pessoal, tudo isso aí que eu falei tá nas histórias do Spawn. O Todd McFarlane trouxe para as histórias do Spawn muito desse ressentimento, desse mal-estar que a indústria dos quadrinhos mainstream dos Estados Unidos experimentou nas últimas décadas. Vamos dar uma olhada no enredo do Spawn, que é bastante simples. A história é sobre Al Simmons, um mercenário da CIA que é assassinado por seu superior. No inferno ele faz um pacto com o demônio Malebolgia para retornar para sua esposa, porém, como todo mundo bem sabe, o demônio não é um negociante muito limpo. Ele retorna 5 anos depois da sua morte, com sua memória completamente fragmentada e a sua face deformada pelo fogo. Só para constatar que a sua esposa se casou novamente e tem uma linda filhinha. Sem lugar no mundo dos vivos, Simmons vive entre os mendigos e o lixo nos becos de Nova York, restando a ele simplesmente a sua missão demoníaca, que é enviar mais e mais criminosos para se tornarem soldados do demônio na sua luta contra Deus. Mesmo que Simmons se recuse a ser um soldado do inferno, mesmo que ele se arrependa inclusive da sua vida pregressa enquanto mercenário, ele não tem muita escapatória. Afinal, ou ele gastaria o seu poder limitado, uma cota disponibilizada pelo demônio, para matar criminosos e enviá-los ao inferno, e ao usar essa cota, esse poder, uma hora ele acabaria esgotado e com isso morreria e a sua alma finalmente seria entregue ao diabo, ou ele não faz nada, conserva os seus poderes, deixa o mal proliferar, deixa os criminosos fazerem as coisas mais atrozes e vai se embrutecendo, vai deixando com que a sua alma se torne cada vez mais sombria e por fim ele acabe também indo parar no inferno. Ou seja, em todos os casos, o demônio ganha. Do mesmo jeito que um contratante consegue encurralar de todas as formas o seu contratado. Estão reparando?
Estão reparando? Estão ligando uma coisa com a outra? Porque é precisamente aqui que a gente começa a ver o quão clara é essa demonização do mundo do trabalho. Porque Simmons, antes mesmo de virar o Spawn, já questionava sua atividade como mercenário. Todos os horrores que ele cumpria para o governo dos Estados Unidos, no final da vida, já parecia para ele uma coisa completamente suja e sem propósito. Aos poucos, o que Simmons vai perceber, principalmente na condição de Spawn, é que o mundo que dá função ao ser humano é um mundo infernal. Esse mundo que emprega, que instrumentaliza, que reduz toda a potência humana a simplesmente um trabalho a ser feito. Logo nas primeiras histórias de Spawn, Todd McFarlane convidou artistas consagrados para fazerem algumas histórias. Foi nessa toada que ele convidou Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller e Dave Sim. E são as histórias do Alan Moore e do Dave Sim que vão mais na jugular dessa questão. Na história do Alan Moore, todas as almas que estão no inferno são reduzidas ao seu valor de troca, ou seja, elas são reduzidas à condição de mercadoria. Elas podem servir como adereço para demônios colecionadores, droga para demônios viciados, circuito para macrocomputadores demoníacos, alimento para demônios degustadores, roupa para demônios do gelo, combustível para o motor do inferno, soldado para a guerra do fim do mundo. Uma coisa que é divertida é que na história do Alan Moore é dito que o inferno tem vários níveis e o 7º nível é um que ninguém sabe o que tem lá, mas o que há de pior está lá. O Dave Sim aproveita esse gancho e na sua história mostra que no 7º nível do inferno há o quê? Os super-heróis. Sim, os super-heróis da DC e da Marvel estão no inferno. É uma imagem bastante emblemática e forte. Notem que à esquerda a gente vê os super-heróis presos numa grade, com mãos para fora, suplicando que sejam soltos, que possam inclusive desfilar o seu poder, saírem dali e mostrarem ao universo quanto que eles são poderosos, fortes, intensos. Contudo, toda essa força exuberante está presa e está no inferno porque ela é corrupta. E ela é corrupta porque essa fileira de pessoas encapuzadas que vocês estão vendo à direita são seus criadores, que por necessidade ou por ganância precisaram vender os seus personagens. Ou seja, no pior lugar do inferno estão os criadores dos super-heróis com seus rostos encapuzados e suas mãos amarradas para trás. O crime que eles cometeram é de terem produzido tanto poder, tanta beleza, e isso ter sido entregue para empresas tão corruptas. Essa história do Dave Sim, inclusive, chega a ser escrachada no uso da metalinguagem, porque mais para frente, inclusive, aparece o Superman, e ao longo de toda a narrativa, o Spawn fala: eu sou o Spawn, eu não sou o Spawn. E esse jogo de sou e não sou é uma maneira de reafirmar o tempo todo que sim, é a história desse super-herói, mas também não é. É a história de todos os criadores de super-heróis ou outros personagens que lutam para manter propriedade sobre aquilo que eles criam. E daí, como é dito no próprio quadrinho, Spawn não está nessa mesma situação porque o seu Deus autor não o vendeu. Sério, é muito óbvio. Se essa visão escorrega num certo romantismo, numa certa idealização do autor, ela também guarda uma potência, que é de pensar o super-herói, por exemplo, como uma potência disfuncional. Ou seja, algo que não se restringe a meras vontades mercadológicas de grandes corporações. Hoje, por exemplo, Warner e Disney. E notem como essa disfuncionalização opera quase como um manifesto nos quadrinhos do Spawn. O Spawn vive em becos, ele transita apenas com pessoas consideradas igualmente disfuncionais ao mundo do trabalho. Ele convive com moradores de rua, miseráveis, loucos, pessoas que estão à margem do mundo do trabalho, que valem menos do que uma chave de fenda. Essa crítica do mundo do trabalho explica inclusive os poderes do Spawn, que é uma espécie de salário ou crédito limitado. Poxa, sério, que super-herói antes dele tinha essa noção tão clara? Somado a isso, tem um fato aí muito curioso, que parece às vezes gratuito, mas tem uma crítica muito clara, que é a impossibilidade do Spawn de conseguir fazer com que o seu rosto se reconstitua como um homem negro. Al Simmons era negro, porém agora, como Spawn, quando ele precisa reconstruir seu rosto, ele só consegue reconstruir enquanto um homem branco. Algo que ele acha extremamente ultrajante, humilhante, uma piada do próprio demônio. Ora, ter uma face branca não seria o rosto do sucesso, daquilo que o mundo do trabalho mais idealiza na sociedade norte-americana? Não por acaso, Spawn recusa esse rosto, não só por uma questão racial, mas porque há para ele ali também um desconforto muito grande em relação ao que esse rosto traz de valores. Ainda que isso não fique de todo claro, mas poxa, né? A essa altura precisa. Mas há uma ironia em Spawn, porque no final das contas essa crítica à mercadoria se tornou ela própria uma mercadoria. Sob o signo do quadrinho autoral,
Isso produziu status, vendeu horrores, gerou filme, gerou animação, gerou brinquedo, gerou escambau, pô. Ainda que sob um modelo um pouco diferente, uma nova indústria surgiu, empregando uma série de outras pessoas que estão trabalhando do mesmo jeito que trabalhavam antes. Ou vocês acham que o cara que está lá numa fábrica mega precarizada, que está fazendo bonecos pro Spawn, estaria se sentindo diferente se ele estivesse fazendo bonecos do Superman? Por acaso ele é mais ou menos dono dos bonecos do Superman e do Spawn? Ou seja, no final, o demônio sempre vence. E nesse inferno que nós estamos, só nos resta trabalhar. Pro desfrute dos outros, é claro. Então é isso, pessoal. Fica a recomendação para que reconsideremos Spawn e que vocês tenham um final de semana infernal. Segue a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.